sempre levando o cristão a uma reflexão, a uma coisa intrínseca, né, consigo mesmo, como que está a sua vida com Deus, né? Dentro de uma ortodoxia, né? A fé correta e a prática correta também dentro de uma ortopraxia, né? Ou seja, a prática correta da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, né? Evangelizar a própria igreja, né? E nunca tivemos tantos perdidos dentro da própria igreja, né, Ariel? E também o Brasil e o mundo, por que não, né? Hoje a internet nos possibilita, por diversos canais, né, de alcançar mais pessoas no mundo todo, né? Então, os irmãos que quiserem se inscrever, né, faça isso para a honra e glória do nome do Senhor, né? Estará também ajudando a divulgar essa palavra, né, do coração de Deus aos corações tão necessitados da palavra viva, da palavra, da sã doutrina da palavra de Deus, tão em faltas em muitos púlpitos hoje, né? A mensagem da cruz, né? Para que todos possam ter essa oportunidade de ouvindo, né? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, né? E a vitória que vence o mundo, né? É a nossa fé, né? Se nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos fortalecemos ainda mais. E é um privilégio poder dos nossos lares, né? A igreja que está na sua casa e a igreja que está na minha casa, também é na casa dos irmãos, nós refletirmos sobre as coisas eternas. Sem dúvida, pastor. É um privilégio. Realmente, como comentou agora, temos essa possibilidade, privilégio de tecnologia que, se a gente for analisarmos há muito tempo atrás, não tínhamos, né? É recente tudo isso, né? Na parte de lives, tecnologia, videoconferência. E hoje podemos usar essas ferramentas para um bem maior, que com certeza é a mensagem da palavra do Evangelho. E para vocês, meus queridos amigos que estão entrando, né? Sejam bem-vindos. Nosso desejo é que essa live venha abençoar grandemente a vida dos corações aqui. E essa live é a continuação das anteriores, que é o tema, é o sacrifício perfeito. Já foi falado nas semanas passadas, né? Algumas etapas, e vamos continuar dando a continuidade desse tema do sacrifício perfeito. Para terminarmos hoje. Caso não der, a gente estende para mais um dia. Vamos ver como que vai ser a administração e como que vai ser. Está tudo na direção de Deus aqui, né, pastor Jefferson? Perfeito. Do jeito que ele encaminhar aqui, nós vamos saber como que vai ser. E, novamente, também esteja curtindo a página lá no YouTube, no canal do pastor Jefferson Reinaldo Pereira, e também na página do Instagram do Logos. Siga esse canal, visualize lá com um videozinho e estejam curtindo também, porque em breve essas lives aqui na minha página Ariel 539 vai parar, porque a probabilidade é de que as lives sejam feitas por lá. Deus abençoe, meu querido amigo, meu irmão 20, e vamos continuar dando início à live, o sacrifício perfeito. Pastor, por que Jesus morreu por mim? Por que Jesus morreu por nós, pastor? Pois bem, Jesus se fez carne, né? O Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, né? O plano redentor exposto já antes da fundação do mundo no Concílio Eterno, né? E os homens caíram, a humanidade caiu. Antes, portanto, antes do pecado do homem, já havia o pecado no universo, com a queda de Satanás, né? E quando ele viu o homem criado à imagem e semelhança de Deus, por certo, ele teve muito ódio, né? Ele teve muito ódio quando lá no Éden, numa encarnação mediúnica na serpente, ele tenta Eva e consegue êxito. E ele faz uma mentira, né? Porque ele é o pai da mentira. Ele fala que sereis deuses. Eva disse que não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas, como o pai da mentira, ele vive refutando as coisas de Deus, ele inventa, né, essa história de que eles seriam como deuses. E nessa mentira, ela permanece até hoje. As pessoas pensam
que são como deuses, né? Essa é uma mentira satânica, né? Que tem assassinado a humanidade com a mentira. E ali, Eva falhou, ofereceu o seu marido, o seu esposo Adão, que também falhou, como sacerdote do lar. Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Aí a gravidade do sacerdote do lar, Adão, nosso primeiro pai, né? Por isso, o homem caiu, né? Desobedeceu a Deus, e a palavra de Deus era que, vindo o pecado, se comessem daquela árvore, eles morreriam. Mas Satanás vive dizendo, sereis deuses. Até hoje, essa mentira, ele continua a propagar, né? O pecado leva à morte, mas o homem continua pensando que é Deus, né? Isso me faz lembrar, Yeltsin, uma oportunidade em que Einstein, o grande cientista Einstein, foi perguntado se ele cria em Deus. E ele, para surpresa de todos, falou que cria, mas no Deus de Spinoza, um filósofo do século XVII, né, que por sua obra, né, por sua obra ética, propagou a história do Deus de Spinoza, que nada mais é do que uma mentira, porque na sua visão de Deus, Spinoza diz que o pecado não existe. Este filósofo do século XVII afirma que o pecado não existe, que Deus é tudo, né, na natureza, no homem, e que se o homem faz o erro é porque tinha que fazer, porque ele tem a perfeição de Deus, né? Ele tem uma visão satânica de Deus, distorcida da palavra, né? E Einstein, sarcasticamente, respondeu, eu creio no Deus de Spinoza, que é uma mentira, né? Como mais uma das inefficazes e vãs palavras filosóficas, a qual o apóstolo Paulo admoestou muitas vezes como fábulas, não volteis às fábulas do mundo grego, da filosofia vã. E a palavra de Deus diz, né, em 1 Coríntios, capítulo 3, que essas palavras, Deus conhece essa sabedoria e sabe que são palavras vãs, né? Então, a mesma semente que Satanás lançou, ela continuou pelos séculos. Sereis deuses, né? O homem se fazendo Deus até hoje, relativizando o pecado, e mais gravemente dentro da igreja, essa relatividade, né? Esse relativizar de pecado. Veja bem, pecado, Deus quer o meu coração, né? Histórias assim, né? Deus não quer, não está preocupado com o que eu faço, Deus quer o meu coração, mas esquece que a formação do homem é espírito, alma e corpo. Santificai-vos o vosso corpo, espírito, alma e corpo, né? Então, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o homem desse século tem seguido esses filósofos, tem seguido, né, muitos que têm essas palavras vãs que não têm o final objetivo. Na live passada sobre o Deus desconhecido, nós batemos muito nessa tecla. Pessoas que se dizem cristãos, né, mas que estão com sua filosofia de vida nas fábulas, nas palavras vãs, né, nas palavras que não edificam, que não têm um final objetivo, profícuo. Porque qual é o resultado final da filosofia? Todos os filósofos morreram sem Cristo. Todos os filósofos estão no inferno. E Paulo, que conheceu muito disso, pois era contemporâneo de muitos deles, advertiu, chamou isso de fábula, né? Então a mentira que começou lá no Éden continua até hoje, sereis deuses. E hoje você vê, né,
alguns que se dizem pastores se apresentando como astros de cinema, como profeta do século. Daí os cidadãos entram nos seus recintos, mostrando suas mansões, seus carrões, né? se autodenominando profeta do século e levando pessoas a seguir. O pior de tudo é isso, os incautos têm seguido esses líderes falsos que se acham deuses, né? Então, Cristo fez um sacrifício perfeito, né? Ele foi a redenção, ele comprou para si, né? Através do seu sangue, todos aqueles que creem no Evangelho. E ele morreu sabendo, né, que ele seria esse sacrifício que ia redimir a humanidade que cresce no Evangelho, né? E Jesus Cristo desceu do céu para nos fazer subir, né? Aquele que crê, né? A mensagem do Evangelho é clara: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Né? Então, já está, a ira de Deus permanece, né? Permanece sobre tal pessoa. Então, essa história de Einstein, ele foi bem sarcástico, né? Ele foi bem sarcástico. Eu creio no Deus de Spinoza, Baruch Spinoza, filósofo do século XVII, né? Que propagou um Deus que é uma mentira, porque o Deus de Spinoza não está irado com o pecado. E as pessoas estão buscando esse tipo de líderes segundo as suas cobiças, que não falem contra o pecado. Em muitas igrejas não se fala mais sobre, não há um combate contra o pecado. E não tem aquela história de pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Se você está em pecado, você está indo para o inferno. Se você está em novidade de vida, você está caminhando para o céu, né? Então, eu poderia resumir que a redenção, Cristo morreu por nós para nos fazer um novo homem, segundo a sua imagem e semelhança, né? Então, eu preciso nascer de novo no novo Adão. E nisso, Ariels e amados, não é uma opção. Cristo é uma opção apenas. Não, ele não é uma opção, ele é a única opção. Eu preciso nascer de novo para ter o segundo Adão, para ter a natureza do segundo Adão, porque senão eu vou morrer eternamente, né? Então ele desceu do céu, o Verbo se fez carne para morrer, né, em meu lugar, para que um dia eu pudesse nascer de novo. E em nascendo de novo, eu pudesse viver uma vida em novidade de vida, viver uma santificação, que é um processo contínuo na vida do cristão. É contínuo, né? Para que eu pudesse ser vestidos com vestes de linho fino e branco, que significa os atos de justiça, né? E para que eu pudesse também ter a frutificação na minha vida, né? Agora, muitos estão hoje vindo como aquela geração lá do Jordão que engrossou as fileiras para o batismo, mas sem o primeiro fruto de arrependimento, que é o primeiro fruto no cristão. Depois vai desenvolver a frutificação, o fruto do Espírito. Misericórdia, bondade, benignidade, amor, né? Mas antes, João Batista deu um brado no deserto dizendo: raça de víboras, quem vos induziu? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, porventura, frutos dignos de arrependimento. Então, a metanoia, a mudança de mente, tem muitas pessoas sem essa mudança de mente ainda, amando o mundo, né, Ariels? E Cristo fez um sacrifício tamanho que não vai ser de qualquer maneira. Não vai ser ao bel prazer por eu estar numa igreja, ter uma credencial de membro de uma determinada denominação que eu estou garantido, né? É igual o jovem rico também. Ele teve 4 erros fatais. 4 erros fatais. O jovem rico teve um erro em relação à pessoa de Cristo. Ele chamou o Cristo de bom mestre. Muitas pessoas têm essa visão até hoje. Não entendem o que Cristo sofreu, o que Cristo passou,
não entendem a mensagem da cruz, né? Porque o seu modus de vida, modus vivendi, está atrelado ao pecado e eles não querem deixar o pecado. Então relativizam a vida cristã para buscar algum apoio. Não, Deus quer só o meu espírito, Deus quer só o meu coração. Deus quer teu coração, Deus quer teu corpo, alma e espírito, totalmente santificados a Deus. Então muitos estão cometendo o mesmo erro do jovem rico. Bom mestre. Acham que Jesus é apenas um bom mestre. Ele é Deus. Hoje ele é intercessor. Amanhã, após a vinda, após ele arrebatar a sua igreja, ele será juiz. Né? Então, o seu segundo erro também, as pessoas continuam cometendo hoje. Qual foi o segundo erro do jovem rico? Que farei para herdar a vida eterna? As pessoas se baseiam que pelo que elas são, pelo que elas fazem, elas têm garantido a sua salvação. E não é por obras. Não é por qualquer obras que eu faça. Não é pelo que eu sou, pelo berço que eu nasci. Nada disso. É preciso metanoia, arrependimento. É preciso, depois disso, nascer de novo. É preciso santificação. É preciso atos de justiça. E é preciso frutificação contínua. O terceiro erro do jovem rico, né, foi sobre si mesmo. Quando Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus, seu próximo, ele disse que tinha guardado a lei, mas amava o vil metal. Né? E o pior e último erro fatal do jovem rico, que também é tanto o terceiro, né? Continua também, né? As pessoas acham que praticam o cristianismo, que têm guardado a palavra de Deus, né? E o pior dos erros foi quando Jesus convida, vem e me segue, as pessoas estão num templo, mas não estão seguindo a Jesus. Né? Então Jesus desceu do céu, se fez carne, sofreu, morreu, ressuscitou. Né? Os seus sofrimentos foram terríveis. Né? Nós vamos falar um pouco disso hoje. Para que você nascesse de novo, para que eu e você pudéssemos ter santificação em nossas vidas, para que nós pudéssemos ser vestidos de linho fino e branco, não estivéssemos nu como a igreja de Laodiceia está nua, né? Porque não tem atos de justiça. E para que a frutificação seja contínua, porque o machado está posto à raiz. Quem não produzir esses frutos será cortado e lançado para ser queimado. Né? Então foi por isso que Cristo veio para comprar um povo seu, redimido, lavado com seu sangue, um povo de boas obras, né? Um povo que vai morar no céu, que ama a Deus, que o Calvário significa fonte carmesim para esses, né? Onde lá morreu o velho eu, né? Onde nós nascemos da água e do Espírito, e onde frutificamos para a vida eterna. O complicado, né, pastor, que vivemos num tempo que a promiscuidade está de tal tamanho que hoje a geração nova falam coisas que na nossa época, quando a gente era criança, nem imaginava, nem sabíamos de tais coisas. E hoje, devido à promiscuidade, a lei dos homens, que é totalmente imunda perante o Senhor, está tão tamanho, pastor, que o mundo tem virado as costas para Deus. Parece que realmente não existe um Deus, né? E querem servir a carnalidade, o Deus do dinheiro, o Deus do bem e mau prazer, né, pastor? Eles querem um prazer hoje. E falando sobre o sacrifício perfeito, né? Tipo, para ilustrar apenas, né? É um filme de 99, um filme muito bom do diretor Steven Spielberg. Com certeza o irmão já assistiu. E os amados aqui, se não assistiram, até falo para assistir, que é um filme bom, O Resgate do Soldado Ryan, né? Só para ilustrar, houve um resgate na eternidade. Foi perdido, a humanidade estava se perdendo, ia se perder. Houve um resgate. E no final do filme, né, pastor, aquela mensagem que o mocinho do filme foi fazer missão para salvar aquele jovem no Rua
spoiler para quem não assistiu, né? Senão, mas ele fala, faça por merecer. Claro que nós não merecíamos. Nós merecíamos o inferno, né? Nós estamos no inferno, né, pastor? Mas houve um resgate. E pensando dessa maneira, que nós não éramos merecedores, como o ser humano ainda não entendeu a verdadeira mensagem da cruz, o sacrifício vindouro, o sacrifício que apesar de tal tamanho sofrimento, era para ser daquela maneira, porque ele agradou ao Pai, e somente através disso que nós temos a possibilidade de estarmos um dia na eternidade com o Senhor, mas é como o pastor falou, as pessoas estão pensando de qualquer maneira, vai chegar lá, mas não entende. E a porta, o caminho é estreito. Eu fico imaginando, né, que nem a gente já comentou algumas lives anteriores, só do fato do Senhor chegar na nossa frente, da humanidade, e perguntar qual foi a sua motivação de ter me seguido, já vai quebrar muita gente ali, hein, pastor? Sem dúvida, Ari. Ali os corações serão revelados, né? Tanto que a premiação no tribunal de Cristo é baseada em ouro, prata e pedras preciosas, né? E se, mesmo para alguns salvos, não haverá recompensa, aonde vai comparecer o pecador que se diz crente, que se diz cristão, mas que não quer abandonar o pecado? Eu vivo pensando no céu, de seguinte maneira, principalmente no tribunal de Cristo, né? Onde toda a Santa Grey reunida em torno de uma grande premiação. Aqui na Terra, nós temos visto coisas terríveis que nos criam um asco de ver, né? Certa denominação criando prêmio para melhor pastor, como se fosse um Grêmio, um Oscar, né? Isso dá nojo. Não é à toa que Laodiceia está a ponto de ser vomitada por Deus. E essa denominação, né, ela criou um prêmio de melhor cantor gospel, melhor pregador, e o pior, que estes cantores e estes pregadores aceitam ir nesta solenidade e serem agraciados com um troféu. Paulo vai dizer que ele não corre como dando soco ao ar, né? Ele não corre em vão, né? Ele esquece das coisas que para trás ficam e ele corre pelo objetivo da soberana vocação que ele tem certeza que está na vida dele, pelo prêmio da soberana vocação. A premiação não é aqui, a premiação é no céu, né? E nesse tribunal de Cristo, se algumas dessas pessoas, pela graça de Deus, chegarem lá, quanta surpresa, né? Afamados aqui na terra, mas totalmente, né? Sem nenhum troféu na eternidade. Então, quem fez a obra de Deus para a glória de Deus, a sua obra vai resistir ao fogo do Espírito diante desse tribunal. Paulo fala muito bem em sua carta, né? Em suas cartas, né? Então, a primeira obra que vai ser qualificada a receber o galardão é tudo aquilo que fizemos para a glória de Deus e não para a nossa glória. Em segundo lugar, vai resistir ao fogo do Espírito as obras que foram baseadas na prata. A prata vai remeter ao sangue de Jesus Cristo. A bacia de prata no tabernáculo, né? Que o sacerdote lavava as mãos do sangue do animal do sacrifício, né? Então remete ao sangue de Cristo. A bacia era de prata, né? Em terceiro lugar, pedras preciosas vai resistir ao fogo do Espírito e vai ter o seu prêmio, o seu galardão. Tudo que fazemos com base nos dons do Espírito Santo. Mas ali vai ser queimada toda a obra, madeira, orgulho humano, feno, energia e palha. Tudo que fez e não teve duração, porque o vento espalha a palha rapidamente. Então, as obras reprovadas no tribunal de Cristo serão madeira, o orgulho. Muitas pessoas fazendo por orgulho. Hoje a egolatria é a maior idolatria no meio evangélico. Egolatria vem de eu, do ego. E Paulo vai dizer claramente, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, tem muitos egos elevadíssimos fazendo ou
pensando que fazem a obra de Deus. Então, eles serão reprovados totalmente. Então, essa falta de consciência do que é estar na presença de Deus advém de uma falta da mensagem da cruz, né? E as pessoas estão julgando a si mesmas e se absolvendo. Estão analisando sua vida na Santa Ceia e se absolvendo. Mas a palavra de Deus diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então as pessoas estão buscando se auto-justificar no seu caminho errado. Muitas delas sabem do seu erro, têm consciência, mas querem lutar contra os aguilhões de Deus. Querem lutar contra a própria palavra, que diz que pecado é pecado. Deus não alivia na questão do pecado em nenhuma questão espiritual. É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência demoníaca, né? Então, esse meio termo é demoníaco. E, infelizmente, as pessoas estão no meio termo espiritual hoje, na era Laodiceia. Deus está a ponto de vomitar, porque quem dera fosse quente, né, a mensagem para Laodiceia, ou quem dera se fosse frio, mas como és morno, né, estou a ponto de vomitar, ou seja, uma ojeriza a Jesus Cristo, né? Esta geração de Laodiceia está causando uma ojeriza. E nunca foi tão necessário uma mensagem veemente do Calvário, do que é ser cristão, do que é o céu, do que é o inferno, do dia aceitável e do dia da ira que está para começar também. O irmão acabou de comentar, né, que Deus não alivia, nunca aliviou o pecado. E tanto que não alivia que ele teve o prazer de esmagar o próprio filho na cruz, né, pastor? Ele teve prazer de esmagar o filho porque o pecado estava no filho, né? E esse que era o obstáculo, o temor que o filho tinha. Ele não queria separar-se do pai. Mas o pai virou as costas para o filho, porque o pecado da humanidade estava nele. E as pessoas não têm noção. A ira do Senhor vindoura, quando ele voltar e virar como juiz, né? E o que fizeram com meu filho Jesus, né? É triste, né, pastor Jefferson? Já comentamos em lives anteriores que a palavra fala, né, que antes não soubesse, antes o ímpio, que ainda a mensagem não chegou nele, do que certas pessoas que já ouviram a mensagem várias vezes, não pode falar que é inocente, porque já foi falado, sabe? E o modo de proceder, a vida que se leva, é totalmente a contrária de um verdadeiro cristianismo que é falado na palavra, nas Santas Escrituras, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. E esse grau de juízo, para quem tem conhecimento, é uma verdade, né? Incontestável, né? Jesus, quando estava diante de Pilatos, Pilatos tenta absolvê-lo, né? Dizendo, não vejo mal nenhum nele, né? Mas os judeus, ali Jesus diz, ó, quando questionado por Pilatos, não sabe que eu tenho poder de ti? Quem és tu? Tu és o rei? Né? Aqueles questionamentos que ele faz. Não sabes que eu tenho poder de crucificar-te, de te livrar? Né? Jesus diz assim, nenhum poder teria se do alto não te fosse dado, mas maior pecado tem quem me entregou a ti. Então, os graus de juízo, para quem conhece ali, serão mais elevados. Né? Melhor fora nunca ter vindo para o Evangelho do que vir para o Evangelho e dar as costas para Jesus Cristo. Melhor fora nunca ter vindo, né? Porque o grau de castigo será maior, porque a redenção foi paga a preço de sangue, né? O sangue precioso de Jesus Cristo.
verdade, pastor. Domingo passado, eu sou de Campinas, né? Eu tenho falado isso em algumas lives anteriores. Eu frequento a Igreja Batista Regular de Vila Teixeira aqui, da Avenida Barão Monte Alegre. E o pastor Luciano, né? Uma grande bênção. Ele estava pregando sobre o profeta Balaão. Ele foi usado, ele falou uma profecia, ele deu uma promessa realmente que era de Deus. Ele foi usado, mas como ele pregou, realmente ele estava tão perto de Deus, mas no mesmo tempo estava tão distante. E quantas pessoas, né, pastor Jefferson, que têm tido essa realidade e não acordou ainda, tem essa realidade. Está perto, está tão perto, mas na verdade está perdido, está longe dos caminhos de Deus e da vontade do Senhor. E isso me lembra aquele, é um hino, um cântico, não sei como dizer, pastor, que como precisa ter um avivamento nesses momentos, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Lembrar daquele cântico que fala: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, né, pastor Jefferson? É verdade. Na verdade, a iniquidade tem aumentado tremendamente, mesmo no seio do templo. Eu falo templo porque é preciso distinguir igreja do templo, né? Igreja, como organismo vivo, nós temos que fazer essa distinção sempre. Como organismo vivo, corpo de Cristo, ela é composta sempre por fiéis, pessoas que foram regeneradas, nasceram de novo, frutificam, santificam, né? Praticam atos de justiça, né? Estão vestidas com as vestes espirituais do linho branco, puro, sem manchas. Mas a igreja, a instituição, ela está passível de crise e está em crise. Basta ver as guerras eclesiásticas travadas dentro de convenções, dentro de sede por poder, famílias se perpetuando na presidência das mais tradicionais denominações evangélicas, a ponto de, na Assembleia de Deus, a qual eu tenho origem, não estou hoje, né, mas para tristeza desta denominação, o pastor presidente permite fazer um busto de ouro, e a Bíblia diz claramente: não farás imagem de semelhança alguma, quer de animal, quer de ser humano, quer do que está no céu, quer do que está na terra. Então, nós chegamos a um ponto inacreditável ali, de um pastor fazer um busto de ouro para si mesmo, né, em vida, se vangloriando, querendo se perpetuar no poder até em forma de estátua. Então é muito, muito triste, né? O ponto que chega a ser demoníaco, né? Então, homens que estão cegos pela riqueza, né? Você vai ver o seu modo de viver na luxuosidade, né? E tremendamente triste, uma história muito bonita ser jogada no lixo por esses líderes atuais que querem se perpetuar no poder, tá? Então, não dá para ter essa ideia de denominação, ter orgulho de denominação, não dá. Você tem que se alegrar por teu nome estar escrito no livro da vida, né? Você tem que se alegrar por ter uma vida com Deus, por você ter a palavra de Deus na tua vida. Você tem que se alegrar porque você pode, em qualquer lugar, onde tiver 2 ou 3 reunidos, a presença real de Cristo é ali uma realidade, né? Então, as pessoas ficam nessa questão da idolatria do templo, né? Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Na história do judaísmo, os 2 templos foram destruídos porque perderam o tempo da visitação. Todos os templos que existem depois que Cristo voltar, eles serão destruídos. Vai ficar só a igreja oficial, que todos sabem qual é. Eles serão destruídos, haverá um ecumenismo, e no final ainda da grande tribulação,
a mulher, representada pelo cristianismo apóstata, é destruída pelo próprio anticristo, que ele chega a não suportar mais de querer o que eles querem, né? A Bíblia diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E essa ligação de comunismo com a polis, a política, né, da origem, a ideia grega de polis, que criou o advento da política, né, pastores se envolvendo na política, né, como nunca, buscando as coisas de César, né, trazendo homens déspotas, né, para os seus púlpitos, fazendo aliança com os espúrios, comprometendo assim a sua própria integridade espiritual, fazendo aliança com satanistas, com homens maus, com homens, e comprometendo totalmente a palavra de Deus, deixando de lado, né? Então, é muito triste o que está acontecendo no mundo hoje, né? E essa ideia de estar, né, em um templo, multidão, não significa nada para Deus. Jesus Cristo nunca se impressionou com multidão. A mesma multidão que o seguia, depois no Gólgota, também gritou, crucifica-o, crucifica-o, e também preferiu o bandido, Barrabás, né? Então, regeneração é algo muito sério, não é? Eu poderia dizer, ser cristão não é para qualquer um, no sentido de vir com desleixo, ou vir com falta de compromisso, ou vir sem a palavra. Não se vem para Cristo sem a palavra de Deus. Não se torna membro do corpo de Cristo verdadeiramente, genuinamente, sem quebrantamento, sem choro, sem lágrimas. Porque a criança, quando nasce, ela chora. E você, quando nasce de novo, você também chora. Então, falta quebrantamento, falta temor de Deus, né? Na liturgia dos cultos, no rol de membros, muitas vezes, pessoas com olhos secos, pregadores com olhos secos, né? Sem nenhuma lágrima quando cantam, quando pregam, sem nenhum sentir daquilo que estão falando, pregando ou cantando, né? E esta é a igreja moderna, cheia, lotada, né? Paredes pretas, né? Tudo de muito tecnológico, mas caminhando passos largos para o inferno, porque a iniquidade está solta, o adultério, a promiscuidade entre os membros. Eu ouvi dizer de igrejas ali, por exemplo, que no estacionamento, casais programam encontros no estacionamento da igreja. Então, isso, o que aparece de vez em quando fora, a vida promíscua de muitos pastores, né? Aqui na cidade mesmo, pastor de uma certa denominação, 30 anos enganando em adultério, em vida de luxuosidade, e protegido pela sinagoga de Satanás quando foi descoberto o seu pecado. Porque uma verdade tem que ser falada. A medida da iniquidade, quando ela atinge o seu patamar, que Deus diz, chega, vem a espada, vem o juízo. E à luz do meio-dia é exposto os pecados, né? E que será esse dia para muitos quando encontrares com o teu pecado? Fica a pergunta para esses líderes, para estas pessoas que estão em igreja, confiam na placa tão somente, mas não tem vida com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem temor de Deus, não tem temor reverente. Isso é muito triste. É triste, pastor. Falta a mensagem verdadeira de Nicodemos, o verdadeiro sentido do nascer de novo, né, pastor? Nascer de novo. E outra coisa também, né, meu querido amado irmão? Às vezes tem pessoas que estão dentro das igrejas e pensam que naquele versículo que creia que será salvo tu e tua causa e a tua casa, que na verdade ali não tem nada a ver com os tempos de hoje, né? É claro que Deus quer salvar todos, mas ali aquela palavra está dizendo pelo carcereiro, naquela
naquela cena que está falando ali nas palavras do Evangelho, nas Santas Escrituras. Mas a salvação, a vida com Cristo, a salvação individual. Cada um vai prestar da sua vida na presença de Deus, né, Jefferson? E isso é Sim. muito sério, muito sério. E as pessoas estão brincando, não estão acreditando que realmente o grande dia irá acontecer. E sobre esse tema que nós estamos falando, sacrifício perfeito, que houve derramamento de sangue de um justo por nós. E isso um dia será cobrado. As pessoas estão com tanto medo do anticristo, da economia que será no futuro, o que há de comer, o que há de beber, o que a tecnologia está trazendo, né? Os robôs, a moeda única, mas as pessoas não estão com medo do principal, que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus, que Ele está por cima de tudo isso e Ele que vai comandar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Porque ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. E as pessoas não estão se preparando. E às vezes as pessoas começam a perder a fé e o testemunho, um argumento que eu acho muito, eu não gosto de ouvir, quando a pessoa fala, eu aceitei Jesus em tal tempo, tal época, foi o dia que eu abri meus olhos e aceitei Jesus. Não, a misericórdia de Cristo que te alcançou. Ele que veio nos buscar. Nós nunca quis saber de Deus, mas Jesus veio atrás da humanidade. Então, a misericórdia de Cristo que te alcançou. Não é verdade, pastor Jorge? Deus entregou seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Esta mensagem do Evangelho, né, Arielson, e é preciso crer, né? Mas o que nos faz crer não é um mérito humano, é somente a graça de Deus na nossa cosmovisão, é somente o Espírito de Deus. Por isso que Deus não se preocupa que o ser humano converta o outro, porque isso não é papel do ser humano cristão, né? Em todas as chamadas aos profetas, aos homens de Deus, tanto da Antiga Aliança como no Novo Testamento, no surgimento da igreja, né, a mensagem é essa: prega, né? Conjura-te diante de Deus, prega a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque o nosso objetivo, Arielson, não é converter as pessoas, não é converter as pessoas, é lançar a semente. O semeador saiu a semear e não voltou, né? Agora, a qualidade da semente, essa sim, depende de cada um, né? Do seu afinco e amor à palavra de Deus, daí surge a qualidade da semente, que ela é uma semente poderosa. Mas se eu não entrar dentro da palavra de Deus e lançar a semente como convém, né, eu estarei falhando. Mas eu não tenho um objetivo tão somente prega a palavra. Esse é o objetivo. Eu não tenho que me preocupar em converter, em dizer a minha igreja é melhor que a tua, porque placa não quer dizer nada, né? Não adianta, você estar numa igreja pode não significar nada. Pode significar nada, exatamente, porque muitos estão perdidos dentro. 50%, pela parábola das 10 virgens, 50% dos que se denominam noiva, igreja de Cristo, vão perder o arrebatamento, né? Então, é algo sério ali. Na verdade, eu preciso estar livre do sangue. Cada vez que nós fazemos uma live aqui e as pessoas nos ouvem, né? E se porventura há alguém que não quer, ouve, mas não quer aceitar, é o direito dele. Mas do sangue desse, nós estamos livres para sempre. Isso, no dia do juízo, vai ser apresentado no livro da consciência. Você teve oportunidade no dia
15 de novembro de 2024, e até o pensamento dessa pessoa vai ser exposto ali por Jesus Cristo. Então, eu não tenho que me preocupar, eu tenho tão somente que pregar a palavra, porque cada vez que eu prego a palavra, estou livre do sangue de muitos. E a mensagem dos profetas, os profetas, a igreja de Cristo é: prega, tão somente prega. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Né? Então, o pecador na igreja, numa igreja séria, numa igreja da palavra, ele não tem que se sentir bem. Aliás, ele não vai se sentir bem. Ou ele se rende, ou ele nunca mais volta ali. Verdade. Então, o pecador numa igreja que prega a palavra, das duas, uma. Ou ele se rende, ou ele nunca mais volta ali. Porque o sentimento é real, né, pastor? E, tipo, miseráveis pecadores que somos, e Deus conhece o nosso interior, o nosso íntimo. E sabemos que o Deus real, o Deus verdadeiro, o leão de Judá, está ali. E ele olha, ele sonda lá no nosso interior. Ele conhece nós muito bem, né, pastor? E às vezes a gente, na maior parte, a gente sente vergonha, indigno de estar em certos lugares, né, pastor Jefferson? E avaliarmos as nossas vidas, o que nós estamos fazendo, né, pastor? Realmente foi merecido, é claro, a gente falou, a gente não merecíamos, mas o que nos deixa realmente impressionados é que ele veio, fala na palavra que ele diz, não existe amor maior do que esse, do que dar a própria vida para os seus amigos. Chama nós de amigos, pastor James. Verdade. Jesus Cristo ele foi entregue por Pilatos. Quando Pilatos achava que podia contrariar os judeus por um episódio histórico. Havia, num momento histórico, os judeus conseguiram uma vitória contra Pilatos, que ele quis pôr uma efígie, né, uma medalha em honra a César, dentro do templo. E os judeus recorreram a César, o imperador, e conseguiram anular essa intenção de Pilatos agradar a César. Então ele tinha uma certa mágoa dos judeus por isso. Ele queria, né, agradar o imperador, passando por cima das leis judaicas e colocar no templo uma honra a César. Os judeus recorreram e Roma dava liberdade de culto aos judeus, né? E ficou essa mágoa. Então, historicamente, alguns pensam que quando Pilatos diz eu não vejo mal nele, e entrega e quer isentar Jesus, os judeus, vendo isso, essa intenção, dizem, se fazes isso, não és amigo de César. Porque todo aquele que diz que é rei se faz inimigo de César. Quando citam César, então, Pilatos entrega Jesus para ser flagelado, para ser crucificado, mas antes tinha o flagelo das 40 chibatadas menos uma, 39. A última não era dada porque muitos prisioneiros já morriam antes disso. O chicote de couro com tiras na ponta com metais e ossos e dentes de animais selvagens, aquilo dilacerava, né, as costas do condenado. E Jesus saiu dali totalmente ensanguentado para pegar a cruz. E João vai dizer, e ele mesmo tomou a cruz e foi para o Gólgota. Então, nós vemos assim esse relativismo da sabedoria hoje. O homem confiando na sabedoria humana. O homem confiando no homem, né? E Deus expôs essa sabedoria como palavras vãs, como coisas vãs, né? E ele foi ao Gólgota. O maior problema do ser humano foi resolvido no Gólgota. O maior problema hoje não é desvio psicológico, não é déficit de atenção, não é depressão, não é as doenças psicossomáticas. O maior problema do ser humano hoje se chama pecado. E se você não resolver a questão do pecado, você não vai só morrer fisicamente.
Você vai morrer espiritualmente. Você vai ser separado de Deus. O que Cristo sofreu no Getsemane. A maior dor de Cristo foi a separação. Seu suor se misturou ao sangue pelo rompimento das microartérias capilares, que acontece, a chamada hematidrose pela medicina, quando rompe esses vasos, por tamanha era a pressão. E quando Jesus diz, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ali, como ser humano, ele sentiu o peso do pecado. E a coroa do espinho, o espinho significa maldição. Quando o homem pecou, quando nossos pais pecaram, o que Deus disse para Adão e Eva? Maldita é a terra, que agora passa a produzir espinhos. Então, aquela coroa que os soldados romanos fizeram, em tom de ironia, era um símbolo da maldição que caía sobre a cabeça de Jesus Cristo. Todo o pecado do mundo. Ele se fez maldição em nosso lugar. Porque maldito é todo aquele que morre no madeiro. Veja, um Deus eterno que se esvazia de si mesmo, desce para nos fazer subir, né? Desceu do céu, pregou a mensagem do Evangelho, sofreu, morreu, tomou sobre si o pecado do mundo inteiro, né? E ressuscitou no terceiro dia, vivo está à destra do Pai, e o Pai lhe entregou tudo. E ele disse depois aos discípulos, todo poder é me dado no céu e na terra. Então, Cristo não é uma opção. Ele é a única opção. Não é a filosofia de vida que você admira, a filosofia de Sêneca, estoico, do cinismo, né? Ou seja, de Platão, de Aristóteles, você tem uma filosofia de vida, não vai resolver nada, são palavras vãs. Deus conhece a sabedoria dos homens. E são palavras vãs. E o final objetivo, para nós cristãos, o final sempre é melhor. Qual foi o final de Sêneca? Cortou os pulsos porque Nero mandou. Enquanto Paulo não se rendeu a Nero, o leão de Satanás. Né? Ele preferiu perder a cabeça, mas não se rendeu. O que o estoicismo tem de vitória final? Se um dos seus líderes morreu, porque Nero assim mandou e ele cortou os seus pulsos numa banheira e assim pereceu e está no inferno hoje. Entre outras filosofias, né? Einstein, como nós citamos no começo, foi sarcástico. Eu creio no Deus de Spinoza. Uma mentira. Porque Deus está irado exatamente contra o pecado. E Spinoza diz que Deus não está nem aí para o pecado. É uma mentira. A mesma mentira de Satanás, que disse, sereis deuses. Claro que Deus não quer que vocês saibam que comendo disso tereis sabedoria dos deuses. E ele tem seduzido muitos, até da própria igreja hoje. Né? Então, Cristo desceu para nos fazer subir. A coroa de espinhos na sua cabeça simbolizava toda a maldição. O sangue verteu a partir da cabeça. Ensanguentado, ele criou uma máscara no corpo inteiro de sangue, que atraíram as moscas, né, as beronhas, e ele não podia afastar. Mas ele gritou, né, a primeira palavra da cruz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a primeira, um esforço sobre-humano de poder falar, porque o sangue se esvaía do seu corpo e ele tinha que apoiar os pés para que esse sangue bombeasse de novo o coração, para que ele tivesse um pouco de oxigenação no cérebro para poder falar. E ele falou a primeira palavra da cruz, Pai, perdoa-lhes. Esse perdão está em disposição total hoje para o ser humano, que precisa ver que o seu maior problema é o pecado. É nascer de novo, é ter a vida no segundo Adão, porque milhões estão com a sua vida só no primeiro Adão e vão morrer. Verdade, pastor. Pastor, vou fazer um comentário aqui para finalizar essa live, que novamente voou, pastor. Foi uma benção. Por que Jesus salvou a humanidade? Os seres humanos, devido ao pecado original, são escravos de Satanás, do pecado da morte. Por isso a paixão e a morte de Cristo serviu para libertar a humanidade da escravidão.
E a próxima live, para finalizarmos o tema do sacrifício perfeito, que é tão rico e ainda está muito longe de nós analisarmos a profundidade disso e de entendermos, a próxima live vai ser falado, né, pastor? Quais foram as últimas palavras do nosso Redentor na cruz, né, amado irmão? Sem dúvida. Nesses brados de Cristo, nós vemos o grande amor de Deus, apesar de toda a o nosso pecado ser, né, tremendo, o pecado do ser humano, porque nós somos pecadores, mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós sentimos a tristeza quando nós pecamos. A tristeza segundo Deus, que não sossegamos enquanto não irmos ao lugar mais alto, que é aos pés de Cristo. Já o crente contumaz com o pecado, ele não sente mais essa tristeza, né? E ele vai sentir o quê? Uma tristeza segundo o mundo, que vai gerar condenação. Por isso as pessoas estão, eu vou usar até um termo pesado, muitos crentes estão perturbados, Ari. Essa é a palavra correta. Porque estão se confrontando com os aguilhões de Deus, mas do outro lado não querem largar o pecado, né? É como o cão que está roendo o osso, mas sabe que aquele osso pode criar uma ponta e pode entrar no seu estômago e ser fatal. Assim o pecador, como um cão, não quer largar o osso do pecado, mas sabe, né? A diferença é que ele sabe que está caminhando para a salvação, mas tenta lutar contra os aguilhões de Deus. E dura coisa é recalcitrar os aguilhões, disse o apóstolo Paulo. Então, que Deus abençoe, que nossos irmãos, né, tenham vida com Deus, fundamentalmente vida com Deus, né? Que tenham o sangue de Jesus como marca distintiva neste mundo terrível que nós vivemos. Amém, Jorge. Amém. Foi uma bênção, pastor. Uma bênção compartilhar a palavra de Deus, conversar com o irmão. Pena que o relógio não perdoa, já está dando uma hora, né? Queremos agradecer nossos queridos amigos, irmãos, ouvintes que entraram ao vivo, né? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Deus ilumine, abençoe de sabedoria para guiar seus passos nesse mundo tão mal, e enfatizando que o sacrifício perfeito, Jesus veio e morreu por nós, mas ele ressuscitou e um dia ele virá voltar. Então, que os nossos queridos amigos que viram essas lives, os que vão ver, nosso desejo é que a palavra venha abençoá-los grandemente, venha trazer frutos que venham saltar para a vida eterna. Nosso propósito apenas falar de Jesus. Como o pastor falou, somos vasos. Quem que vai fazer realmente abrir os olhos do Espírito Santo de Deus é Ele que convence o pecador, mas nós temos a responsabilidade de falar. Então é por isso que nós estamos aqui. Deus abençoe grandemente. Não esqueçam de estar seguindo o canal do YouTube, né? Jefferson Renato Ribeiro. Tem várias lives lá, vários vídeos lá edificantes. E também estejam seguindo na página do Instagram Duologos, que em breve as lives serão feitas por lá. E se tiverem alguma dúvida, vão mandando pergunta lá, que com certeza o amado irmão Pastor Jefferson irá responder. Pastor Jefferson, uma ótima noite. Deus abençoe grandemente. E até as próximas, pastor. Deus seja contigo sempre, irmão. Amém, irmão Ari. Deus abençoe aí desde Campinas, a família toda. Que Deus abençoe os irmãos que acompanharam, né? E os que vão acompanhar essa live, né? E viva Cristo em cada dia. Esse é o nosso objetivo, né? Ter vida com Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço.